Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e lhe dizei: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundície. Toda a cama em que se deitar, o que tiver fluxo, será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a cela em que cavalgar o que tem um fluxo será imunda. Qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem um fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes e banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem um fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, cortar-se-ão 7 dias se contará para a sua purificação, e lavará as suas vestes. Banhará a sua carne em águas correntes e será limpo. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. O sacerdote oferecerá uma para a expiação do pecado e outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda a veste, toda a pele em que houver sêmen da cópula, se a lavará com água e será imundo até a tarde. E também, se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água, será imundo até a tarde. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando jorrar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando estiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia, será imunda como nos dias da sua separação. Toda a carne sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo lhe será como a cama da sua separação,
toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes. E banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que tem e daquele de quem sai o sêmen da cópula e que fica por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá cerolas e de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele. Assim fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação e com ele fará expiação por si e pela sua casa, e degollará o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor e os seus punhos cheios de incenso aromático moído e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com seu dedo espargirá sobre a face. Do propiciatório para o lado oriental, perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degollará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas impurezas. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia. Depois de feita expiação por si mesmo,
pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho, do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-ão ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrou no santuário e ali as deixará. Banhará a sua carne em água no lugar santo, vestirá as suas vestes, então sairá e preparará o seu holocausto, o holocausto do povo, então fará expiação por si e pelo povo, também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode que era do bode emissário, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água. Depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne, o seu esterco queimarão com fogo. Aquele que os queimar, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água. Depois entrará no arraial, e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos. Assim saireis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for consagrado e sagrado para administrar o sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes. Do vestido de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenou a Moisés.